Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Enquanto a famosa e charmosa cidade das estrelas, Los Angeles, arde sob fogo, as autoridades e o povo norte-americano se perguntam até quando isso vai acontecer. Mas não é só isso. Muitos são aqueles que suspeitam fortemente de que desta vez o incêndio pode ter sido provocado. Teorias da conspiração? Ou fatos? Vamos ver o que está acontecendo e o que parte da mídia e das redes sociais estão contando. Incêndios florestais e urbanos são eventos relativamente comuns na Califórnia, especialmente durante a estação seca e em períodos de altas temperaturas e ventos fortes, como são chamados os ventos de Santana. Fatores como vegetação seca, crescimento urbano em áreas próximas a florestas e o impacto das mudanças climáticas contribuem para a frequência e intensidade dos incêndios no estado. Os fatores mais comuns que colaboram para os incessantes incêndios são o clima mediterrâneo, no qual verões quentes e secos criam condições ideais para a propagação de fogo. Os ventos de Santana, que são ventos quentes e secos que sopram do interior para a costa e que ajudam a intensificar os incêndios. A vegetação inflamável, já que muitas áreas possuem árvores e arbustos que queimam facilmente, como chaparral e pinheiros. O aumento desenfreado de habitações em áreas de risco amplia os danos humanos e econômicos. E, por fim, as mudanças climáticas que já estão ocorrendo em todo o planeta, trazendo secas mais frequentes e temperaturas mais altas. Todos esses fatores juntos, e que, por infortúnio, acontece todos os anos naquela região dos Estados Unidos, aumentam a gravidade dos incêndios. Mas, como sempre, há teorias em cima de teorias. Não podemos deixar de destacar aquelas mais loucas que normalmente costumam ser veiculadas após um desastre ou uma tragédia, ou ainda um fogaréu como o que consumiu algumas áreas importantes e ricas de Los Angeles. Numa semana de incêndios, ao menos 24 pessoas morreram e mais de 12 mil propriedades foram devastadas. Os incêndios em curso na Califórnia não apenas devastaram comunidades e deixaram um rastro de sofrimento, mas também alimentaram uma onda de teorias da conspiração nas redes sociais. Entre as mais controversas estão alegações de que os incêndios foram orquestrados para beneficiar bilionários e proteger figuras como P. Diddy, ou até mesmo acelerar a implementação da ferrovia de alta velocidade no estado. Outros teóricos sugerem que os planos de transformar Los Angeles numa cidade de 15 minutos estariam por trás das tragédias. Há até quem aponte para uma suposta ligação entre medidores inteligentes e a destruição de residências, atribuindo às baterias de lítio a responsabilidade por iniciar os incêndios. Enquanto essas narrativas ganham tração online, a realidade é que os incêndios têm causado perdas devastadoras. Famílias estão enfrentando a dor de perder entes queridos e o desafio de reconstruir as suas vidas após verem suas casas consumidas pelas chamas. Nem mesmo as estrelas de Hollywood escaparam da tragédia, que, segundo o governador da Califórnia, Gavin Newsom, pode ser o pior desastre natural da história dos Estados Unidos. Bom, uma dessas teorias envolve P. Diddy, que ficaria protegido ao ter evidências destruídas em suas mansões. E inclui também uma rede de túneis, uma das quais leva à mansão Playboy. Meu Deus! Bom, são tantas ideias. Vamos tentar entender essa teoria. O mundo todo já sabe que o rapper P. Diddy enfrenta acusações graves de abusos em festas polêmicas que ele mesmo teria organizado, de acordo com a promotoria da Califórnia. Algumas teorias conspiratórias sugerem que os incêndios teriam sido iniciados como uma manobra para encobrir os supostos crimes do artista e proteger os seus aliados, embora não haja qualquer evidência que sustente tais afirmações. A luxuosa residência de Diddy, localizada em Holmby Hills, perto da rota de incêndio de Palisades, não sofreu danos. Em contraste, muitas propriedades nas proximidades, como em Pacific Palisades, foram devastadas, incluindo as de outras celebridades. Catherine Austin Fitts, ex-funcionária do governo, questionou publicamente se haveria uma ligação entre as casas poupadas e as conexões com o rapper. Em seu podcast, Catherine disse que, em situações como os incêndios que arrasam Los Angeles,
Ela observa padrões estes que, na opinião dela, levantaram suspeitas sobre uma suposta lista Diddy, contendo nomes de celebridades associadas às festas controversas do artista. No entanto, a existência de tal lista nunca foi confirmada. Bom, se formos pensar no caso de P. Diddy, que poder ele teria para dar início a um incêndio? Não seria mais fácil ele tentar provar a sua inocência do que, num ato de desespero, pagar para colocar em fogo na cidade inteira? Claro, P. Diddy, aos olhos de grande parte dos americanos, já não é mais o rapper de sucesso de antes, mas sim um astro carregado de acusações muito sérias e, sendo assim, fica muito mais fácil de ser acusado de qualquer outra coisa, até mesmo de candidato a Nero, o imperador que tocou fogo em Roma. Algumas teorias vão além, insinuando que os incêndios teriam como objetivo destruir evidências incriminadoras ou até uma suposta rede de túneis conectando a casa de Diddy a outras propriedades icônicas, como a mansão da Playboy e a casa de Michael Jackson. Muitas dessas alegações, entretanto, parecem ser meras especulações ou piadas que ganharam força online. Bom, se não foi P. Diddy, então tem alguém querendo acobertar os recentes avistamentos de drones não identificados nos céus de Nova Jersey. Eu avisei. Teorias não faltam, e essa é mais uma delas. Vimos e ouvimos recentemente relatos de luzes misteriosas atribuídas a drones, iluminando o céu de Nova Jersey durante o período natalino. Eles geraram uma grande especulação e debate online. Com poucas respostas concretas sobre a origem dos avistamentos, surgiram teorias inusitadas, incluindo a ideia de incêndios florestais em Los Angeles que teriam sido uma distração orquestrada para desviar a atenção pública do fenômeno em Nova Jersey. Bom, isso é um pouco assustador, né? Um usuário do X comentou: alguém percebeu que eles pararam de voar drones em Nova Jersey para que pudéssemos nos concentrar em outros desastres, como incêndios florestais na Califórnia? Falha na Matrix, talvez? Mais uma dessas loucuras, né? Um outro usuário acrescentou: agora que estamos todos falando sobre os incêndios na Califórnia, o que aconteceu com aqueles drones assustadores de Nova Jersey? OVNIs ou apenas drones? Só levantando a questão para saber. Entre as declarações polêmicas, Donald Trump afirmou ter visto pessoalmente drones sobrevoando a sua propriedade em Bedminster, Nova Jersey. Na ocasião, o então presidente eleito prometeu revelar a verdade por trás dos misteriosos enxames de drones que teriam sido avistados não apenas em Nova Jersey, mas também em outras partes do país, uma vez empossado. Estamos aguardando, Mr. President. Mas as teorias não acabam por aqui. Há uma outra que está dando o que falar e tem a ver com o termo cidade de 15 minutos e uma tal arma de energia direta, ou DEW. Vamos entender melhor isso. Alguns usuários sugerem que os incêndios foram causados por uma arma de energia direta, citando como evidência a sobrevivência de palmeiras em meio à destruição generalizada e imagens de um objeto misterioso voando pelo céu durante o início das chamas. Essa mesma teoria foi levantada em 2023, quando praticamente a ilha de Maui, no Havaí, foi devastada por um incêndio florestal. A teoria mais forte sobre os motivos do incêndio em Maui, na época, foi que o governo Biden, ao lado de celebridades como a apresentadora Oprah Winfrey e Jeff Bezos, da Amazon, pretendia construir um complexo paradisíaco para bilionários e além. O objetivo era, então, esvaziar a ilha e logo depois dar início a esse projeto imobiliário e bilionário. Mas foi isso mesmo que aconteceu em Maui? Bom, parece-me que evidentemente não. Teóricos apontaram a aparente discrepância entre a destruição de carros e edifícios e a resistência de algumas árvores, especialmente palmeiras. Especialistas, no entanto, explicam que as palmeiras possuem um alto teor de umidade, o que dificulta a sua combustão em comparação com outros tipos de vegetação. Apesar disso, muitas palmeiras também foram consumidas pelos incêndios, contradizendo a narrativa conspiratória. A teoria ganhou força com vídeos online que mostram objetos voadores no céu, alimentando especulações sobre o uso de tecnologia avançada ou até mesmo armas espaciais.
Cientistas chineses recentemente alegaram estar desenvolvendo uma arma de micro-ondas inspirada em ficção científica, como a Estrela da Morte em Star Wars. Lembra? Essa tecnologia, segundo documentos acadêmicos, seria capaz de concentrar pulsos eletromagnéticos num único feixe poderoso para atingir alvos com extrema precisão, tanto no espaço quanto na Terra. Embora essas pesquisas sejam reais, não há qualquer evidência de que tal arma tenha sido usada nos incêndios da Califórnia. Outra teoria conecta os incêndios ao conceito de cidade de 15 minutos, uma abordagem de planejamento urbano em que as necessidades diárias estariam acessíveis a pé ou de bicicleta. Alguns acreditam que os incêndios poderiam estar sendo usados para forçar mudanças urbanísticas em Los Angeles. Mas, afinal, o que é essa cidade de 15 minutos? Bem, esse termo refere-se a um modelo de planejamento urbano no qual as necessidades cotidianas como trabalho, educação, saúde, lazer e compras estão acessíveis em até 15 minutos, a pé ou de bicicleta, de qualquer ponto da cidade. Esse conceito foi popularizado pelo urbanista colombiano-francês Carlos Moreno e ganhou notoriedade em cidades como Paris, sob a liderança da prefeita Anne Hidalgo. Alguns grupos afirmam que governos locais, sob influência de grandes empresários e até da administração Biden, estariam planejando implementar esse modelo como parte de uma suposta agenda globalista para restringir a liberdade de circulação das pessoas. Críticos mais radicais descrevem o conceito como um cavalo de Troia para impor controle sobre a população, imaginando cenários em que moradores seriam confinados a certas áreas urbanas. Bom, se você é do grupo que acredita que isso realmente esteja acontecendo, já pensou que isso seria uma batalha do governo dos Estados Unidos não contra o seu povo, mas contra o mundo? E mais, o país já vem gastando mais do que o previsto nesses últimos 2 anos, desde que a guerra na Ucrânia teve início e, posteriormente, a guerra em Israel. Pensar que um país está praticamente dentro de 2 guerras importantes e caras pode também estar torrando cidades para transformá-las num novo projeto urbano? Me desculpem, é um ato falho de uma inocência grande a respeito de fenômenos da natureza. Outras teorias que circulam nas redes sociais tentam relacionar os incêndios em Los Angeles ao uso de medidores inteligentes, sugerindo que esses dispositivos poderiam ser os responsáveis pela destruição das propriedades. De acordo com essas alegações, as baterias de íons de lítio dos medidores teriam superaquecido, levando os fios de cobre a temperaturas extremamente altas, o que supostamente explicaria por que algumas casas teriam queimado de dentro para fora, enquanto árvores próximas permaneceram intactas. Um usuário do X afirmou o seguinte: um cara disse que as baterias de lítio nos medidores inteligentes estão causando incêndios, gerando calor suficiente nos fios de cobre para atingir milhares de graus Fahrenheit, o que explicaria a destruição seletiva. No entanto, críticos das redes sociais rapidamente rejeitaram essas afirmações, considerando-as infundadas. Um deles destacou que os medidores inteligentes são conectados a uma rede própria e não interagem diretamente com o sistema elétrico interno da casa. Além disso, as baterias de lítio usadas nesses dispositivos são projetadas para serem estáveis. Essas alegações não passam de teorias da conspiração sem base científica. Embora intrigantes, essas alegações e teorias permanecem sem fundamento e especialistas continuam apontando para as condições climáticas e fatores ambientais como verdadeiras causas dos incêndios. As teorias, por mais sensacionalistas que pareçam, acabam desviando o foco dos esforços necessários para lidar com a devastação das comunidades afetadas. E você, o que acha de tudo isso? Deixe seus comentários sobre esses últimos acontecimentos, essas teorias que são levantadas. Nós agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. Voltamos a qualquer instante para atualização desses temas mais urgentes. Até o próximo vídeo.